Olá, hoje nós vamos começar a nossa terceira aula de clínica médica. O que nós vamos falar hoje? Um pouco das patologias do trato gastrointestinal. Ainda estamos nas patologias do trato gastrointestinal. Primeiramente, nós vamos falar um pouco de hemorroidas, que são veias ao redor do ânus ou reto, que se inflamam ou dilatam, né? Geralmente as hemorroidas, elas são dadas, né? Elas ocorrem em pessoas realmente que têm problemas vasculares. Durante, né, uma constipação que essa pessoa tenha, que são fezes endurecidas, e o próprio problema vascular dela faz com que essas veias vão o quê? Se dilatar e inflamar. Então, durante o movimento intestinal, essas veias, né, elas dilatam-se e retraem também. Nós temos as hemorroidas internas e nós temos as nossas hemorroidas externas. Externas quando sai para fora do ânus, né? Normalmente essa doença, né, essa patologia, ela causa um grande desconforto para a pessoa. Então, ela consiste em varizes ou veias, né, hemorroidárias, que ocorre o relaxamento de suas válvulas. Então, todas as veias, né, ela tem o quê? Válvulas, né, que elas podem se fechar e abrir. Então, ela vai o quê? Impedir esse retorno venoso. Então, vai ficar com uma êxtase sanguínea ali e vai começar a ficar fragilizada aquelas paredes daquelas veias. Então, normalmente, né, quando ocorre essas hemorroidas, ela vai causar uma grande dor, ardência e prurido no local, né? E quando nós vamos ver aqui, né, elas podem também, com a evacuação bem endurecida, com essas fezes, né, que ficam compactadas, elas passam pelo intestino ali e saem pelo ânus, então elas vão lesionar essas paredes, então elas podem até sangrar. Essa é uma figura que nós temos aqui, tá? Essas figuras, elas vão constar o quê? Já de uma coagulação de sangue, tá? Então, elas podem também ocorrer uma trombose, tá? Então, o tratamento normalmente delas, tá? Pode ser com medicamentos à base de Chiloproct, que são medicamentos que causam um alívio, tá? Mas elas não vão se curar se não tiver o quê? Um tratamento cirúrgico. Como eu falei para vocês, a partir do momento que tiver um tratamento cirúrgico, ele não vai ficar mais na clínica médica, vai ir para a clínica cirúrgica. Então, o que são as hemorroidas aqui, né? Elas são umas redes, nosso reto ali tá bem vascularizado. Os vasos sanguíneos, ele vai circular todo o reto, todo o ânus, tá? Então, eles vão ficar o quê? Normalmente, esses tubos que são essas veias, elas vão ficar o quê? Inchados e flácidos, ou com edema que nós falamos, né? Que nós vamos falar. Então, isso vai causar pequenas protuberâncias, né? Que pode ser o que? Hemorroida interna e ela pode sangrar também. E pode ser as hemorroidas externas que também sangram. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos essas veias hemorroidárias, né? Elas são bem tortuosas, elas não são umas veias retas. Então, essas bolsas que costumam se formar, tá, dos locais, a externa ela aparece o quê? Mais o quê? Na borda, tá, do ânus. E são mais o quê? Mais fáceis de se lidar, de cuidar. Já as internas, elas causam um grande desafio. Então, normalmente, quem tem as hemorroidas internas, elas vão para um procedimento cirúrgico.
Nós temos também os graus das hemorroidas, que pode ser o quê? Elas estão totalmente na parte interna e têm sujeito a dor e muito prurido e sangramentos. O grau 2, a protuberância se exterioriza na hora de evacuar e depois volta para dentro naturalmente. E no grau 3, essas bolsinhas, né, essas protuberâncias, retornam-se mais automaticamente. É preciso que elas precisam ser empurradas, colocadas para dentro. E o grau 4, ela fica permanentemente exposta, tá? E sempre tem o quê? Sangramentos e secreções, que é um incômodo bem constante para esse paciente. Os fatores que a gente tem maior é a constipação, que as fezes endurecidas, que a gente tem que tomar bastante água, comer bastante fibra. A gravidez também pode ser uma causa, um fator, porque o feto ele vai exercer uma pressão ali no abdômen. E a obesidade também, que o peso excessivo aumenta a pressão das veias abdominais. Uma vida sedentária, que diminui o estímulo de ingestão de alimentos adequado, ricos em fibras, uma alimentação correta, ingestão de água e a deficiência de irrigação sanguínea ali ao redor do ânus. O diagnóstico, normalmente, a gente vai ser feito o quê? Para uma protoscopia, tá? Protoscopia seria o quê? É aquele aparelho fibrinoscópio que é inserido na região anal, que vai visualizar ali todas as alterações dessas veias. Então, nós temos os calibres aqui, né? Quando fala de anoscopia ali na parte do ânus, de 10 centímetros, protoscopia de 13 centímetros e retoscopias de 25 centímetros. Por quê? Quanto maior, mais longo seria o trajeto que ele tem que seguir. E eles geralmente têm aquela luz na ponta, né, junto com a câmera. Ao lado nós podemos ver aqui um aparelho, que é como se fosse um vídeo, né, uma TV, e o aparelho ligado a ela e junto, né, as peças que vão se acoplar ali prontamente, né, ao aparelho. Os sinais e sintomas: muito prurido anal, dor, muita dor, principalmente quando está muito tempo sentado, porque comprime também os vasos, e também quando fica o quê? Quando vai evacuar, principalmente quando vai evacuar. O sangue, ele pode ser o quê? Vermelho vivo, tá no papel, né? Quando você vai se limpar, ou nas fezes no vaso sanitário. Essa dor evacuar a gente chama de tenesmo, que é o termo médico. E um ou mais nódulos endurecidos, sempre sensíveis próximo ao ânus. E um edema ao redor do ânus. Nós não estamos falando de um processo inflamatório lá das veias. Então, a gente tem aqueles 4 sinais flogísticos, né? Dor, calor, rubor e edema. O tratamento: se for clínico, pomadas, supositórios, né? E geralmente essas pomadas e supositórios, ela tem um percentual que seja analgésico e também anti-inflamatório. Então, esses analgésicos normalmente são baseados o quê? De xilocaínas, que nem a Xiloproct. Eles têm uma dosagem de xilocaína aí, para tirar um pouco essa dor, tá? As complicações, né? Seria chegar do 1º ao 4º grau na hemorroida, as tromboses, porque o que acontece? Pode ter essa êxtase venosa. E o que acontece? Normalmente, como é uma parte contaminada, com evacuações, as fezes são contaminadas, pode ter infecções anorretais também. A constipação intestinal.
é o que nós falamos. Ela é definida como alteração no funcionamento do nosso intestino. Ela tem que durar pelo menos uns 3 meses, tá? E menos do que 3 evacuações por semana. E sempre fezes bem ressecadas e bem endurecidas, que é difícil ao ser eliminadas. As causas pode ser o hipotireoidismo ou hipoatividade da tireoide, que é a mesma coisa. Hipoatividade da tireoide é o hipotireoidismo, porque nós temos aí, né, os hormônios também que pode causar isso daí. Analgésicos, especialmente o narcótico, que são as morfinas, causa também uma constipação. Quando se toma muito laxante, nós temos a nossa flora intestinal, que tem aquelas nossas bactérias que são boas para o nosso intestino. Então, ela ajuda todo aquele processo, né, de peristaltismo, poder fazer a digestão completa do alimento, eliminar os dejetos ruins, absorver os nutrientes. Então, quando você usa excesso de laxantes, você acostuma o seu intestino a só funcionar com aqueles laxantes. E, além disso, também faz com que aquelas bactérias boas que existem, né, elas vão desaparecendo. Consumo pobre em fibras, né, que as fibras são essenciais, mas nunca esquecer em conjunto com água, senão vai compactar mais essas fezes. Obstrução intestinal por tumores, né, no intestino devido ao câncer. Fatores psicológicos, muitas pessoas às vezes saem de casa, vão viajar e não conseguem evacuar fora da sua residência. E a falta de ingestão de água também. Diagnóstico. Primeiramente, a gente tem que fazer um parasitológico, que é o exame de fezes, né? Para saber se não tem nenhum parasita, se está tudo ok, ou se é para descobrir que origem que é essa constipação. Normalmente, tá? Essas constipações, elas são de origem o que? Alimentar, de hábitos alimentares e de ingestão de água, mas há também os tumores malignos. O exame físico que é feito e a colonoscopia, que é a visualização, né, pelo aquele endoscópio. Tratamento: a alimentação ricas em fibras mais água, frutas laxativas, mamão, pera, né, e também a gente come-se o que? Verduras. Legumes, né, coisas verdes. Quando se ingere muita proteína, muita carne também, tem um difícil processo digestório, então pode também causar constipação. Os enemas que nós temos, os enemas são aquelas lavagens que a gente tem DG, um enema de 130 ml até uma lavagem intestinal de 500 ml. Porém, as duas têm a função o quê? De eliminar as fezes, que elas são introduzidas no ânus e feito a lavagem intestinal. E os supositórios lubrificantes também, tal como o supositório de glicerina. Os cuidados, sempre corrigir o quê? Os hábitos alimentares. Estimular a adoção de horários regulares para evacuação. Por exemplo, mesmo que você não tenha vontade, você tentar sentar ao vaso sanitário, relaxar naquele momento, tirar aquele momento para poder evacuar. E sempre, por exemplo, é pela manhã, pela tarde, noite. Ter um hábito regular, né? Porque o correto é evacuar todos os dias. Sugerir laxativos naturais, como tamarine. Ele é a base de ameixa, né? Efetuar lavagens intestinal se necessário. E nós sabemos que a constipação também pode ser uma causa do câncer, tá? Do intestino.
Complicações, o fecaloma, o que é normalmente? São fezes que elas ficam acumuladas e secas e que não consegue expelir, ó. Aqui a gente vê o intestino normal com as fezes, né? E depois nós vemos aqui uma constipação já com umas fezes bem endurecidas, a parte ali do intestino bem abaulado, né? Ele fica com essas fezes totalmente endurecidas e chega uma hora que não consegue evacuar de tantas fezes que fica acumulada e fica ressecada. Nos casos, tá, de câncer, de tumor, essas fezes elas podem ficar tão acumuladas que a pessoa come, não evacua, que ela pode até o quê? Ter depois vômito com fezes. Megacólon é um cólon mega grande, né? Que é um cólon dilatado por uma massa fecal que obstrói a passagem das fezes. Então, ó, aqui você vê um cólon totalmente normal. E nessa outra imagem vocês vão ver um colo dilatado, um colo aumentado. Então, tem uma massa fecal aqui dentro, né? E essa massa fecal, ela não está sendo eliminada. Ela pode até resultar o quê? Numa colectomia, que seria a retirada, a abertura desse abdômen, a retirada de uma alça intestinal e uma parte dele e fazer uma ostomia depois. Colectomia, retirada total ou parcial do intestino. Nós podemos ter a retirada parcial, depende de onde ele vai ter o que? O megacólon, da onde vai ser obstruído o local dessas fezes, né? Nós podemos ter desde o que? Do intestino aqui, que a gente chama-se, né, de ascendente, transverso e descendente. Então, pode depender de onde está localizado, né, essa compactação, essa obstrução. As diarreias são o aumento dos volumes das fezes e a diminuição dessa consistência. Normalmente, tá, essas diarreias podem ser devidas a doenças inflamatórias do intestino também. E pode ser devido a processos de alimentação, que você come um alimento ou toma alguma água contaminada também. Geralmente tem alguma duração de alguns dias. E a diarreia tem que ficar muito atento porque ela causa uma desidratação, que é uma perda de líquido, porque evacua-se e a água sai junto, vai evacuar a água também. Essas fezes amolecidas e líquidas. Então, um paciente, dependendo do estado dele, se ele já tiver num processo de astenia, enfraquecido, e ele tiver o quê? Uma diarreia muito intensa e não cuidar, não repor e é um quadro de desidratação grave, ele pode ter um choque hipovolêmico, que é uma perda de líquidos acentuada por perda de água, tá? Os tipos de diarreia pode ser agudo com duração até 14 dias, crônicos quando tem duração de 4 semanas ou mais, nos casos das doenças inflamatórias intestinais que nós vimos lá na aula anterior. As causas, existem inúmeras doenças capazes de provocar essas diarreias, desde a origem infecciosa, como eu falei para vocês, que são contaminadas por bactérias, pode ser por vírus, parasitas ou toxinas, né? Dos alimentos, dos parasitas, né? Ao serem mortos, pode liberar também toxinas. Transmitidos pelas comidas e bebidas contaminadas ou higiene inadequada. A colite ulcerativa é um caso também, e alguns medicamentos irritantes, tais como óleo de rícino, né?
toda a parte de laxantes, do Colax, lactopurga, tudo isso pode ser um agente químico. Sinais e sintomas: muita cólica abdominal. Para você evacuar constantemente, tem que ter um aumento do peristaltismo, um suor frio pela dor, náuseas e vômitos e sensação de esvaziamento incompleto no intestino. Toda vez que você evacua, você sente o que? A necessidade de voltar logo após para poder evacuar de novo. Então, isso é esvaziamento incompleto do intestino. A perda do apetite. Como você está entrando num quadro de desidratação, você vai ter uma sede excessiva, que a gente chama de polidipepsia. Desidratação e astenia, que é a diminuição da força muscular que acompanha a fraqueza. E aqueles ruídos estomacais que parece que está roncando, tá? A gente chama de borborigmos. Diagnóstico. Pode ser feito através de exames laboratoriais, que é os parasitológicos. Os parasitológicos, ele vai fazer uma cultura para ver se tem alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa, tá? E nós temos os exames de fezes que pode o quê? Que pode contar se tem só o quê? Algum parasita. No caso de diarreias crônicas, para detectar o que? Intolerância à lactose, endoscopia junto com a colonoscopia, vai o que? Verificar sangue oculto nas fezes. Aqui nós temos o que? Os exames parasitológicos de fezes e a cropocultura, que é a cultura das fezes, tá? Ela vai ser feita numa lâmina que é para esperar o crescimento de alguma bactéria, de algum vírus, né? Para ver se tem alguma contaminação, principalmente bactérias o quê? Escherichia coli, pela própria autocontaminação da mão por falta de higiene ou por alimentos contaminados. Tratamento: hidratação oral. Se não conseguir, estiver vomitando, tá? Deve-se o quê? Ter uma hidratação endovenosa com soroterapia. No caso de bactérias, né? Ou parasitas, se for parasitas, vai tomar antiparasitários. Se for bactérias, vai tomar drogas específicas, o quê? Como antibióticos. Aí o médico vai determinar qual vai ser o tratamento adequado. Ótimo seria se a pessoa tomasse os probióticos, tá? Para melhorar essa flora intestinal, principalmente se ela já destruiu essa flora com os laxantes. Então, comumente a gente usa o que? O Floratil. Antipirético para tratamento de hipertermia. Gente, normalmente o que acontece? As pessoas elas tomam tanto laxante quando está constipado, que depois destrói a flora intestinal. Então ela vai demorar um tempo para depois voltar esses probióticos. E quando a pessoa ela tem o quê? Uma constipação, né, ou uma diarreia, né, o que acontece? Nós temos medicamentos no mercado chamado que o Emosec, que ela corta esses episódios de diarreia. Mas antes de se cortar, precisa observar o quê? Se ela tem presença de bactérias. Se tiver presença de bactérias, essa pessoa ela pode ter um crescimento acelerado de bactérias, prendendo aquelas bactérias lá dentro do intestino dela. Principalmente para crianças, não se dá esses medicamentos, tá? Cuidados de enfermagem: remover os fatores causais como estresse, higiene íntima após cada evacuação, controle de temperatura, né, para saber se tem febre ou não, pode ser um sinal de contaminação por bactérias. Balanço hídrico para saber quanto ela está perdendo, quanto ela está ganhando num período de 24 horas, que nós já falamos o que é o balanço hídrico. Encorajar a reposição de líquidos como água, sucos, lógico, não sucos laxantes, né?
Administrar líquidos parenterais quando necessários, observar bem os sinais de desidratação, que é a polidipepsia, que é a sede, a pele seca e diminuição dessa diurese. Esses são sinais de desidratação. E oferecer uma dieta obstipante, quer dizer, uma dieta que prenda, né, aquele intestino, não que solte mais. As patologias hepáticas. A cirrose, tá? Normalmente são o desfecho no fígado de lesões que cicatrizam por um tecido que não é da sua origem. Todo mundo fala, o fígado danificado ele se regenera. Sim, se regenera, mas por um tecido que não é da sua origem. Ele não vai ter a mesma função, ele vai perder essa função. Normalmente, essas lesões, né, elas vão cicatrizar de uma forma que ele não é mais aquele tecido liso como a gente vê aqui no fígado saudável, né? Ele vai ser parecendo que tem o quê? Normalmente uns grânulos aqui no fígado, ele fica bem, como se é uma cicatriz realmente dessas lesões. Então, toda aquela função que ele tinha, né, de produzir proteínas, albumina, de metabolizar medicamentos, metabolizar os alimentos, colesterol, etc, etc, ele não vai ter mais essas funções. Então, ele não vai ser, essa pessoa, ela já não vai poder ter uma vida normal como ela tinha antes com o fígado saudável. As causas, tá? Normalmente são as inflamações e agressões crônicas, tá? Como o ataque dos vírus da hepatite A, B e C. Abuso de bebidas alcoólicas, má nutrição, esquistossomose, intoxicação medicamentosa. Como que é essa cirrose hepática, né? O estágio final da fibrose hepática, que é toda aquela camada que nós vimos anterior que se regenerou, ele se regenerou por um tecido fibrótico, ele não tem a mesma função, que é o resultado da desorganização das células hepáticas normais, dos hepatócitos. Ela vai caracterizar por aqueles nódulos, né? E cercado por um tecido fibrótico denso, endurecido, que ele não tem mais as mesmas propriedades que tinha anteriormente. O diagnóstico é feito pela biópsia hepática, ultrassom e arteriografia. A arteriografia é uma injeção de contraste que se dá através, né, nos seus ramos ali das artérias, que vai ver se não tem nenhuma artéria obstruída também. Quem tem cirrose pode desenvolver, tá? O líquido que ele fica aqui na cavidade abdominal. Então, é um paciente ascítico que a gente chama. Tudo isso, o que acontece? O fígado ele não é capaz de produzir a albumina, que é uma proteína, que pela pressão que tem dela osmótica, faz segurar todos os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Só que com essa alteração dessa proteína, faz esses líquidos ir para fora dessas veias. Então, o que vai acontecer? Vai para o tecido, né? Para fora fica ele em volta do abdômen. Então, a gente chama o quê? De um abdômen ascítico. Isso não é gravidez, isso é líquido ali. Tá? Então, para tirar aquele líquido, normalmente aquele líquido em excesso, ele causa um desconforto respiratório muito grande, que vai começando a prejudicar, comprimir o diafragma. Então, precisa fazer uma paracentese abdominal, que é uma punção abdominal para aspiração desse líquido, que ela pode ser feita tanto para nível de diagnóstico ou também para diminuir esse líquido aí. Sinais e sintomas: a icterícia
já que a gente fala de fígado, né? Nós vamos ter aumento da bilirrubina, que vai ter icterícia, que é a pele mucosa de coloração amarelada. A ascite, que nós vimos anteriormente, que é a presença de líquido no abdômen, perda de peso lenta e gradual, o peso corpóreo, massa muscular perde, gente, mas com aquele acúmulo de líquido, ele pode estar, por exemplo, de um dia para o outro, ele ganhar ali, 100 gramas, 200 gramas, é facinho, tá bom? Então, um edema, fraqueza, perda do apetite, tosse e vômito com presença de sangue, hepatomegalia, que é aumento do fígado, constipação ou diarreia, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura de células no fígado, também chamado, tá, por uma infiltração gordurosa do fígado. Essa esteatose hepática, ela é bem grave, tá? Então, nós temos também vários graus de esteatose. Muitas vezes pode ter uma esteatose, ter os cuidados alimentares depois normal e muito bem, obrigado. Mas associado com uma cirrose, aí tem as complicações. O tratamento é retirar a agressão, se for álcool. As hepatites, infelizmente, né, ela normalmente é dada por alimentos contaminados ou água contaminada. Já a B e a C, elas no começo elas podem ter a C uma melhora acentuada, mas quando descobre muito tarde pode ter até um câncer de fígado. Então aqui, dieta hiperproteica com bastante proteína, já que a proteína ela faz melhorar a albumina e melhorar aquela ascite, com pouco sal hipossódica e com vitaminas adequadas. Medicamentos sedativos caso dure e diuréticos para eliminar o líquido. Repouso no leito, transfusão de sangue se houver necessidade. Parassintese abdominal, se houver aquele quadro de ascite. E quando a pessoa já faz o quê? Diagnóstico para saber se tem alguma célula tumoral, alguma coisa. E o de alívio seria retirada daquele líquido mesmo para melhorar o padrão respiratório. E se houver necessidade de transplante de fígado, um transplante de fígado. Mas a gente sabe que é uma coisa bem mais complicada, que existe todos os fatores, né, de compatibilidade, achar um doador compatível e tudo mais. E abstinência alcoólica, não beber, jamais. Complicações. O coma hepático por encefalopatia. Nada mais é que encefalopatia, é a deterioração da função cerebral. Tá? Em pessoas com doença hepática, normalmente elas vão eliminar o quê? São eliminadas substâncias tóxicas, né? Que o fígado, em vez de filtrar, ele vai se acumular e vai chegar ao sangue e até o cérebro. A encefalopatia hepática ocorre em pessoas com doenças hepáticas prolongadas e crônicas. Colecistite. Colecistite, normalmente, é inflamação aguda ou crônica da vesícula biliar. A vesícula biliar, né, ela fica uma pequena bolsa situada o quê? Na face visceral do fígado, que ela fica ali, né, ao lado do fígado. Ela recolhe toda a bile produzida no fígado para revertê-la, né, para ir para o duodeno e também ajudar na emulsificação das gorduras. Ela é uma enzima. Então, a colecistite aguda é sempre uma emergência, porque normalmente é um cálculo biliar que pode se deslocar e parar nesses ductos que tem aqui, né, nesses canais. E aí impede a saída dessa bile, e como é uma enzima, então ela poder estar levando uma bilirrubina muito aumentada, e a gente sabe que a bilirrubina aumentada pode causar também uma encefalopatia.
As causas normalmente aguda por uma infecção bacteriana, verminoses ou uma cirrose hepática. E a crônica causada por cálculos biliares, que é devido ao quê? O aumento do colesterol, que é a ingestão de muitos ovos, óleos, né? E pessoas também obesas. Normalmente, gente, a crônica, quando tem os cálculos, aí ela já vai passar para um caso cirúrgico, que aí vai fazer uma colestectomia para poder retirar essa vesícula. Aí vai viver sem a vesícula biliar? Vai, pode viver muito bem. Só que com exceção, o que acontece? A vesícula ela serve para coletar aquela bile e ficar guardando. Quando eu como alguma gordura, alguma coisa gordurosa, ela vai lá e emulsifica aquela gordura. Só que quando eu não tenho a vesícula, o que vai acontecer? Se eu comer alguma coisa gordurosa, vai ter que produzir a bile para depois ser jogada e fazer com aquela digestão daquela gordura. Então, por isso que quem retira a vesícula biliar não pode comer gordura, porque demora mais e a pessoa normalmente ela sente-se mal. Sinais e sintomas: dor súbita no quadrante superior direito do abdômen ou no epigástrico, que é onde fica localizado o fígado, né? No quadrante superior direito. Dispepsia, que é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen, muito recorrente, tá? Ela pode ser descrita, como o pessoal descreve, como uma indigestão, né, por gases, que o povo fala normalmente que é tô empachado. A icterícia, que é o acúmulo da bilirrubina, e consequentemente vai ter o quê? Coloração da pele da mucosa amarelada, que é a icterícia. Pirose, sensação de ardência no estômago ou na garganta, que eles falam que é azia. Flatulência, distensão por gases, né? No acúmulo de gases no intestino. E eructações, que são emissão de gases estomacais pela boca, que é o famoso arroto, que o povo fala. Diagnóstico: o hemograma mostra sempre o aumento de leucócitos. Leucócitos é a nossa série branca, tá? É o nosso sistema de defesa. Tudo que tiver aumentado os leucócitos indica que tem algo errado com o nosso organismo. Quando nós fazemos o hemograma, nós temos a nossa série vermelha e a nossa série branca. Quando tem a série branca aumentada, significa alguma infecção, ou pode ser viral, ou pode ser por parasita, ou pode ser por bactéria, fungos, e pode ser até também alérgenos, né? Então depende. Raio-x de abdômen, ultrassom e colangiografia, que é um exame que permite ali a visualização do trajeto da bile, né? Que aí vai verificar se tem o quê? Estenose e estreitamento, aí não passa a bile. Ou uma dilatação também desses canais biliares. Tratamento, né? Se for de nível crônico, por medicamento antiespasmódicos, antieméticos, dietéticos também, uma dieta branda, pobre em gordura, já que a gente sabe que gordura piora a situação. Ele vai manter uma sondagem gástrica para esvaziamento do conteúdo estomacal, jejum, e se for os cálculos, ele vai ser encaminhado para preparar esse paciente para o centro cirúrgico e fazer uma colestectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Os cuidados: sempre depois que ele voltar a notar a aceitação alimentar, observar se ele tem vômito, observar se ele refere má digestão. Se ele estiver ainda com sonda aberta, manter essa sonda aberta se ele não estiver se alimentando. Verificar o conteúdo dessa sonda, medir o conteúdo dela, anotar o aspecto, se está esverdeado, se está amarelado, né? Que cor que está, a quantidade que está.
e preparar o paciente para a cirurgia. Complicações: perfuração da vesícula por cálculo. O cálculo vai raspando ali na parede ou no ducto biliar, até que ele pode perfurar e causar uma hemorragia e automaticamente, gente, uma peritonite, que é uma inflamação do peritônio. É uma membrana que recobre, tá? Toda a cavidade e as vísceras abdominais. Então, isso daí pode acontecer também. Como nós falamos, a icterícia, ela é alguns fatores que ocorrem algumas doenças, principalmente o que? Do gastrointestinal e também doenças do fígado, do pâncreas, pode ocorrer a icterícia. A icterícia nada mais nós temos o quê? A icterícia neonatal, que é muito diferente, que é uma causa diferente do que essas causas de icterícia no adulto. A icterícia neonatal nada mais é que em bebês, que é incompatibilidade sanguínea, né, de fator RH, que aí isso daí no momento nós não vamos comentar, nós vamos deixar isso lá mais para frente. Nós vamos comentar agora as icterícias que são de adultos, que é a coloração amarelada da pele, que causa um aumento da pele ou da mucosa. Vocês veem aí os olhos dessa pessoa. E também ela tem graus de icterícia, tá? Quanto mais amarelo e mais partes do corpo estiverem amarela, mais esse grau de icterícia ele está elevado. E a gente sabe que essa concentração amarela, essa cor amarelada, se dá o quê? Pelo aumento da bilirrubina, que aumenta o quê? Lá na corrente sanguínea. Então, a preocupação maior disso daí, que se ela tiver muito alta essa bilirrubina, vai acontecer o quê? Uma lesão do sistema nervoso central, principalmente uma encefalopatia. Câncer de fígado é um tumor. Câncer é tumor maligno, né? Que se origina-se a partir das células que compõem o fígado. Ele é composto por diferentes células, tá? Então, esse tumor, de vários tipos de tumores, pode crescer nesse órgão. Pode ser os carcinomas, né? Hepatocarcinoma, que é hepato, porque hepato, fígado, carcinoma, câncer, que é a forma mais comum no fígado em adultos. E deve-se diferenciar os tumores de fígado do primário com o secundário. Se lembra que eu falei para vocês, primário, eu tive uma hepatite, começou o câncer no fígado, ele não começou, então ele é primário, ele começou no fígado, depois ele foi para os meus ossos, os ossos é secundário, que ele teve a metástase para os ossos, e no fígado foi o primário. Agora, se ele tem, por exemplo, no pâncreas primeiro e depois vai para o fígado, aí o fígado fica sendo secundário. Ele está sendo secundário ao primeiro câncer, né? Que ele tem o poder de metástase. Então, a gente vê aí um fígado, né? Com tumoração, tá vendo? Todos os tumores aqui, né? Um corte aberto desse fígado. Causas: pacientes cirróticos com tumor primário, tá? Que é a cirrose, ela pode dar um câncer, as hepatites B e C, fumantes, etilistas, que são os alcoólatras, exposição de substâncias tóxicas também. Sinais e sintomas dessa pessoa, ela vai ter como qualquer outro câncer: perda de peso sem relação nenhuma, uma fraqueza muscular, que é uma astenia, uma anorexia, uma dor abdominal, uma icterícia e uma ascite, que é o acúmulo de líquido seroso na cavidade peritoneal, como nós já vimos. Os diagnósticos, gente, normalmente são o quê? Muitos pacientes possuem as metástases, tá? Que ocorre principalmente nos pulmões, rins, coração, pâncreas e estômago. Quer dizer, teve o tumor primário no fígado e depois ele foi tendo secundários para todos esses outros órgãos. O tratamento é clínico, radioterapia, químio e tratamento cirúrgico também. Pode-se retirar uma parte, dependendo se estiver no início. Mas normalmente, tá? Esses cânceres de fígado costuma se descobrir tardiamente.
A ascite, que eu falei para vocês, é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Com a instalação de ascite, ela vai o que? Ocorrer maior quantidade de secreção de hormônio aldosterona pelas glândulas suprarrenais, que induz o rim a reter mais água e mais sódio. Por isso, daquele abdômen ascítico cheio de água. E também com a diminuição da pressão osmótica também ocorre isso. Porque se eu não tivesse problemas, tá? Dessa diminuição da pressão osmótica, que é aquela pressão que segura aquela água dentro dos vasos sanguíneos, ela não teria esse problema de ascite. E se eu também não tivesse nenhum outro problema como hepático, tá? Ou se não pancreático. E a ascite pode ser controlada através do balanço hídrico, dieta hipossódica com baixo sal, medicamentos diuréticos que ajudam a eliminar, né, a água e o sódio junto e a paracentese. Normalmente a gente mede a circunferência abdominal todos os dias pela manhã desse paciente, para ver o quanto está aumentando dessa circunferência, que é por uma fita métrica, daquelas de costureira mesmo, e medir o perímetro ali abdominal, porque uma pessoa com ascite, normalmente ela vai tendo um aumento gradual de dia a dia. E normalmente comunicar o desconforto respiratório significa que se eu não comunicar, esse paciente vai comprimir o músculo diafragmático e pode ter uma parada respiratória. E os edemas de membros inferiores. Esse é um abdômen ascítico, tá? Está vendo aqui como é de origem do fígado, né? Olha aqui as veias dele todas dilatadas, o abdômen. Isso já são marcas de drenagem, tá bom? Pessoal, essa nossa terceira aula, essas atividades devem ser respondidas no fórum, tá? E isso constará o quê? De vocês estar participando da aula e como presença também. Então, e aqui são os vídeos de apoio que eu coloquei para vocês, que são vídeos de apoio. O objetivo do procedimento de materiais da lavagem intestinal, técnica do enteroclisma, paracentese abdominal como que é, a sondagem gástrica revisando, relembrando um pouco lá, né, das aulas do módulo anterior. Então, eu agradeço a participação, até logo.